Olá! Os cientistas não têm certeza, mas calculam que pelo menos 8 milhões de seres vivos habitam o planeta Terra, seja animal ou vegetal. Milhares, centenas de seres visíveis e até visto ao olho nu. Seres vivos, o tema do nosso planeta de hoje. Para falar sobre esse assunto, sobre os seres vivos, nós convidamos o professor de Biologia, Igor Ferreira. Seja bem-vindo ao nosso planeta. Muito obrigado, Ari. Eu queria que você definisse o que é um ser vivo. Ser vivo, para a biologia, ou seja, no âmbito geral, é todo ser capaz de se reproduzir, que possua células, tanto é que é por isso que o vírus, há uma briga muito grande de ele ser considerado ou não um ser vivo, exatamente por ele não possuir célula. Ele tem a característica de se reproduzir, mas não tem a de possuir células. Então, todo ser vivo ele tem que ter célula, tem que ter a capacidade de reprodução, certo? E se desenvolver com o tempo. Agora, o que torna esses seres vivos existentes? Olha, na verdade, para a gente é a teoria da evolução, certo? Não tem outra explicação para um biólogo. Certo? A gente acredita literalmente na teoria da evolução, ou seja, que a partir de um ser original, que na verdade a gente acredita que são os coacevados, que para a gente foi o primeiro ser vivo a existir em todo o planeta. Esse coacevado, na verdade, ele nada mais era do que uma proteína envolta por água, certo? E ele ganhou a capacidade de reprodução. E dele, através de mutações, evoluções, mudanças gradativas que a gente não tem como explicar literalmente todas essas mudanças, ele foi se adaptando e se tornando o que existe hoje de seres vivos no planeta. Essa diversidade é todinha a partir desse primeiro organismo formado. Agora, como aconteceu essas mutações? Com o tempo, milhares de anos, influência do ambiente, temperatura, clima, próprio homem influenciou hoje em dia na formação de algumas novas espécies, então tudo isso fez existir a vida que existe hoje no nosso planeta. Essa diversidade. Por isso há aquela briga muito grande nos últimos tempos, falando da descoberta de água em Marte, esses fatores todos, porque acredito que a partir da água foi que se formou o primeiro ser vivo. Eu te pergunto, para a sobrevivência desses seres vivos, está envolvido todo um sistema, não é? Que é a questão do oxigênio, do hidrogênio. Como é essa questão aí? Tem que ter isso, tem que ter água para a sobrevivência. O primeiro ser vivo, que eu tinha falado, ele surgiu, na verdade, num ambiente totalmente inadequado, para a gente considerar inadequado para a vida. Mas o ambiente tinha muito alimento e não tinha oxigênio. Depois de algum tempo, como ele passou a usar o gás carbônico, ou seja, acredita-se que o primeiro ser vivo, ele era um ser vivo heterotrófico, não usava oxigênio, mas também não produzia seu próprio alimento. Ele tinha alimento à vontade. Com a evolução, apareceu as plantas. Quando apareceu as plantas, o que é que aconteceu? Houve a liberação de oxigênio no ambiente. Esse oxigênio que foi liberado no ambiente permitiu o surgimento de novas espécies adaptadas a isso. Hoje em dia, na verdade, tudo é dependente. No início, havia essa distinção. Hoje em dia, não. São todos dependentes. Por quê? A gente precisa do oxigênio para sobreviver, os animais. E a gente fornece o gás carbônico para a planta. Então, um fornece para o outro. Se eu tirar um, o outro não tem a substância necessária para a sobrevivência. Então, na verdade, um depende do outro. E essa dependência, hoje em dia, é o que permite a evolução que a gente tem nos seres vivos até agora. Todo ser vivo tem uma estrutura, e essa estrutura é formada por células. Eu queria que você explicasse isso. Todo ser vivo ele é constituído, como eu disse no início, por células. Nós temos organismos unicelulares, que são aqueles constituídos de uma única célula, exemplo, bactérias, certo? Exemplo, alguns protozoários, os protozoários em geral do reino protista. Aí nós temos os multicelulares, que aí entra as algas, plantas e os animais, que são do grupo dos metazoários. Esses são pluricelulares, ou seja, constituídos de mais de uma célula. Há diferença entre eles? Claro que há. O unicelular ele é um organismo mais simples. Só que essa simplicidade não quer dizer que ele é menos eficiente no ambiente. Se você vê as bactérias hoje, causadoras de grande parte das doenças que afligem a humanidade,
elas conseguem ter resistências a antibióticos e a muitos medicamentos que o homem criou por causa do uso inadequado. Quando a gente falou no início daquela evolução, uma prova da evolução influenciada pelo homem é exatamente a das bactérias. A gente criou antibióticos, esses antibióticos, hoje em dia, o que é que eles fazem? Destroem as bactérias. Só que o uso inadequado do antibiótico fez existir bactérias hoje, como a superbactéria, que foi um tempo aí muito comentada nos hospitais, porque não tinha antibiótico para destruir ela. Ela se adaptou tanto que hoje os antibióticos não funcionam para ela, a não ser esses antibióticos que nós temos, que a gente chama antibióticos de reserva, que são guardados para ser usados só em momentos emergenciais. Essas células ela tem toda uma função na estrutura viva. Tem. Ela é que, se eu fosse comparar, as estruturas celulares são iguais aos órgãos que nós temos dentro do nosso corpo. Se a gente fosse comparar, seria isso. Os órgãos do nosso corpo, cada um tem uma função, uma característica, é responsável por uma das nossas habilidades ou capacidades que nós temos dentro do corpo. As organelas, que são as estruturas celulares internas da célula, também têm essa mesma característica. Cada organela é responsável por uma coisa. Podemos citar algumas. Mitocôndria. Mitocôndria é uma organela celular responsável pelo quê? Exatamente pela respiração da célula. Ela é responsável pela produção de energia dos seres vivos. Toda a energia que a gente usa no dia a dia, diariamente, vem exatamente da mitocôndria. Ela é que é a fornecedora de energia. Então, quando a gente respira, esse oxigênio vai para dentro da célula e a mitocôndria faz isso. E nós temos outras. Temos o lisossomo, responsável pela gestão da célula. A digestão que a célula faz é no lisossomo. Nós temos também o complexo de Golgi, que é responsável por distribuir as proteínas dentro da célula. Ela empacota e manda para o local correto. Então, cada organela tem uma função, certo? O núcleo, que é como se fosse o cérebro da célula, seria equivalente ao nosso cérebro. Ela é quem comanda a célula. Então, do mesmo jeito, ela tem também esse compartimento, essas divisões que ajudam ao desenvolvimento daquela célula. Por que que os seres vivos chegam a um fim? Envelhecimento celular, certo? A célula tem um período de vida, na verdade, e ela vai envelhecendo com o tempo, mesmo que a gente diga, por exemplo, eu posso citar um exemplo bem fácil, a pele da gente. Se eu for comparar a pele humana ela tem o quê? 6 semanas de vida. A cada 6 semanas nós trocamos. Na verdade, a gente troca de pele mais do que uma cobra. Mas como é que a gente envelhece? Se eu troco de pele, eu era para estar sempre com a pele o quê? Jovem. Mas não acontece isso por quê? Porque a gente tem influência do ambiente. O sol agride muito as células e essa agressão solar provoca que as células formadas a partir da agressão já saiam defeituosas ou envelhecidas por esse acúmulo de radiação solar. Então, os seres vivos, no geral, todos eles sofrem essas influências. A questão de uma alimentação inadequada vai fazer um ser vivo liberar radicais livres que vão provocar efeitos celulares e vão destruindo as células com o tempo. E isso tudo, essas influências do ambiente, vão fazendo nossas células envelhecerem e perderem sua característica original. Um dos motivos do maior envelhecimento da gente é exatamente a perda de água. A gente tem um corpo, se a gente vê o planeta, é constituído de 70%, 75% de água. O nosso corpo tem a mesma proporção, só que com a idade essa proporção diminui. Consequentemente, eu também envelheço por causa disso. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre os seres vivos. E você? Não sai daí! Você sabia que os resíduos mais velhos do mundo foram encontrados na África do Sul e têm cerca de 140 mil anos de idade? Pois é, o lixo milenar contém ossos, carvão, fezes e resto de cerâmica. Para a antropologia, o antigo achado oferece informações preciosas sobre os hábitos da vida do homem numa sociedade do passado.